Boa noite, paz e graça, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Hoje é terça-feira, muito obrigado pela preferência e por vocês terem paciência de esperar um pouco, porque sem paciência é impossível nós adquirirmos muita bênção que vem da parte do Senhor. As coisas do Senhor acontecem no tempo do Senhor. Sejam bem-vindos, obrigado por se conectarem. Este é o Ministério Palavra Fé e Obras. Estamos ao vivo a partir da Bélgica e é com muito prazer que nos conectamos para vos transmitir o pensamento do Senhor, para vos trazer a palavra do Senhor. O objetivo é único: iluminar o nosso e os vossos entendimentos, para que, assim como o Senhor disse, o Senhor Jesus dizia que aquele que andar de dia não tropeçará, mas aquele que andar de noite, de certeza que vai tropeçar. Então, muitos estamos a tropeçar porque estamos a andar sem a luz das Escrituras, não estamos a ser dirigidos pelo Senhor, e porque o Senhor não está a dirigir, então o que estamos a fazer está a dar sempre errado. Pode começar muito bem, mas chega sempre um momento que, como se diz na gíria, lá em Angola, dá bandeiras, não é? As coisas não estão a produzir os frutos desejados, os frutos que se preconizavam. Então, amados, estamos aqui mais uma vez, não para falar em linguagem alta ou linguagem bonita, mas sim para falarmos simplesmente da palavra de Deus, que é a coisa mais simples que o homem pode entender, porque isso aqui, a palavra de Deus é para os corações simples. A palavra de Deus não é para aqueles que são inteligentes ou são espertos ou sei lá. Aqui é para corações simples e famintos, corações que desejam o leite puro que é a palavra do Senhor. Sejam bem-vindos, esse é o ministério que está aberto para vocês. Convide alguém, diz alguém que aqui começa mais um estudo bíblico do Ministério Palavra Fé e Obras, e porque Deus é bom, então Ele permitiu cá estarmos. Já estaríamos aqui alguns minutos antes, mas já sabes que o homem propõe, o homem deseja, mas quem concretiza é Deus. Por isso, estamos aqui há alguns minutos de atraso. Seja bem-vindo. Podem chamar também amigos, por favor. Coloque esse vídeo ao vivo no vosso Facebook. Pelo menos assim vão permitir outros amigos, outras pessoas a beneficiarem deste estudo bíblico, que vai, de certeza, enriquecer o vosso conhecimento e não só vai trazer santidade. Por quê? Aqui a pouco eu explico porque que a palavra de Deus traz santidade. Vamos orar, vamos deixar esse momento na mão do Senhor e Ele mesmo vai nos conduzir desde esse segundo até o final. Oremos. Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nos aproximamos aqui, Pai, diante da Tua face, porque o Senhor permitiu. A Bíblia diz: ninguém vem ao Filho se o Pai não enviar. Pai, se estamos cá é porque o Senhor nos enviou ao Filho. Meu Deus, aceita a nossa presença diante da Tua face, porque a Bíblia me diz que no princípio o Senhor criou os céus e a terra, e estou no livro de Gênesis. E é este mesmo Criador dos céus e da terra, de Gênesis, João nos relata que todas as coisas foram criadas por Ele, e Ele se tornou carne, que se chamou Jesus Cristo, ou então Emmanuel, que é Deus no meio do seu povo. No entanto, Pai, Tu que és Deus, Tu que se tornou homem e vieste primeiro morar no nosso meio e morrer por nós. Sim, Senhor, queremos que neste encontro não sejas ausente, porque a Tua ausência significa um barulho no nosso meio. Mas onde o Senhor está, o Senhor traz consolo, entendimento, esclarece e tira toda a dúvida que qualquer um de nós pode ter. Por isso, Pai, que eu diminua e que Cristo e o Espírito Santo e Deus Pai Todo-Poderoso cresçam nesse lugar e nesse momento, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim orei. Amém. Que Deus seja louvado, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico do Ministério Palavra Fé e Obras, que vos transmite este vídeo a partir de Antuérpia, na cidade de Antuérpia, propriamente Luchtbouw. Você é o nosso convidado a ficar conosco durante alguns minutos de estudo e de certeza que você vai poder dizer, não, valeu a pena, ok? Se já sabes o que vamos falar, de que vamos falar,
então convido-te a acrescentar mais um conhecimento. Se ainda não sabes, eu te convido a abrir todo o teu coração para aprender o que o Senhor tem para lhe ensinar hoje. Hoje, queremos falar acerca das falsas profecias, mas que são frutos de sonhos. Então, existe ou existiu no passado profecias, mas que eram frutos de falsos sonhos. Ok. Portanto, você talvez já sonhou. E neste vídeo estamos já a falar pela segunda vez acerca dos sonhos, porque no passado falamos, ou nas semanas anteriores, provavelmente no ano passado, é isso, em dezembro, tivemos a oportunidade de aprender acerca da importância de nós considerarmos os sonhos. E dizia eu que se você sonhou, se você teve a oportunidade de ver alguma coisa, porque a Bíblia em si nos orienta a termos este cuidado, já que estamos a falar de sonhos, quero voltar a ler muito rapidamente o texto que nós lemos no ano passado, foi de Job, que era capítulo 33, versículos 14 e até o versículo 18, não é? Só para dar uma pincelada. Eu gosto desse termo pincelada, que mostra que não vou falar desta mensagem mais ao fundo, porque é a base do nosso estudo bíblico de hoje, mas para os que tiveram a oportunidade de ouvir ou acompanhar os vídeos que eu fiz, ou o vídeo que eu fiz, puderam então saber de que eu estou a falar. Então a Bíblia diz em Job capítulo 33, versículo 14 e até o versículo 18, que antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Versículo 15, em sonho ou em visão de noite, quando cai no sono profundo os homens e adormecem na cama. Versículo 16, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. No versículo 17, a Bíblia diz, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Versículo 18, a Bíblia diz, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. No entanto, há aqui uma série de explicações da parte do Espírito Santo de que Deus fala ao homem. Deus fala. E isso não só aconteceu no passado que Deus falou ao homem, até no nosso tempo Deus fala. Também os que vieram daqui a 30 anos, 1 milhão de anos, não sei quanto tempo será necessário até que o Senhor volte, daqui a 3.000 anos, o Senhor continuará a falar com o homem. Então, o Senhor falou com nossos antepassados, falou com muitos, né? Mesmo até aqueles que não estão aqui registrados na Bíblia. Nossos pais em si, que não estão aqui registrados na Bíblia, também tiveram sonhos no passado em que Deus lhes falava acerca das coisas futuras, ou então daquilo que já estava a acontecer ou que já havia acontecido. E como isso já aconteceu com você, talvez, que você teve um sonho, mas de algo que já aconteceu. Então Deus às vezes tenta nos falar acerca, ou então às vezes fala conosco acerca de uma situação que já se passou, talvez não prestamos atenção daquele acontecimento, ou então nós vimos o caso, prestamos atenção, mas não foi aquela atenção devida que devemos ter prestado à situação. Então Deus vem nos fazer lembrar, vem nos esclarecer mais através de um sonho. Então Deus usa o sonho para nos trazer uma informação. E também aqui a Bíblia diz que, no versículo 18, então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Deus também pode nos dar uma instrução acerca de uma guerra por onde que nós vamos entrar, qual será o nosso entrar, qual será a nossa saída. Ou alguma ideia que nós temos, ou então algum plano que nós temos, Ele pode nos instruir qual será o caminho certo a seguir. Então, Deus nos instrui. No versículo 17 diz que para apartar o homem do seu desígnio. Então, se você tem um plano maligno ou tem um desejo que Deus não está de acordo, Ele também pode falar com você, pode falar comigo para mostrar que este plano não está certo. Não está certo, não está certo. E se Ele falou conosco e nós temos aquele ouvido espiritual que dá para discernir a voz do Senhor, que dá para discernir o toque do Senhor, então, logo demos conta de que, aqui há um sinal amarelo, que quer dizer perigo. Vermelho quer dizer não avança mais. Amado? Então,
vemos que os sonhos são importantes. Devemos ter consideração aos mesmos e devemos saber que quando Deus nos revela é porque há um objetivo. Mas hoje, pelo menos, vamos ver que há o sonho que vem de Deus e há o sonho que vem do homem em si, ou então uma inspiração maligna. Ok, é isso que nós queremos falar hoje em Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, começando pelo versículo 23 em si, até ao versículo 29. A Bíblia diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Versículo 24, a Bíblia diz: esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor: porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Versículo 25, tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu próprio coração? Versículo 27. Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Baal. Versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palavra com trigo, não é? Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Versículo 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Versículo 30. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Versículo 31. Versículo 31, a Bíblia diz: eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. 32, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam. E fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Ok. Desculpa, porque aqui o clima está pesado. O clima está pesado, mas graças a Deus está a ficar leve, O clima está pesado, mas graças a Deus está a ficar leve. Aqui há gripes e enfim, mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, sonhos. Estamos aqui a ver aqui que no passado pessoas tiveram sonhos verdadeiros que vieram da parte de Deus, que era para lhes instruir, que era para lhes impedir caírem a espada, não é? Morrerem. Mas aqui no tempo de Jeremias, houve também pessoas que traziam profecia ao povo, mas não eram profecias verdadeiras, que eram profecias falsas, baseadas em sonhos falsos, em sonhos fundados pelos seus próprios corações. Então, sabemos que no tempo de Jeremias houve profetas verdadeiros, tal como Jeremias ele mesmo, mas o ministério de Jeremias era também combatido por pessoas que se autoproclamavam, ou então que queriam se fazer passar de servos de Deus, que queriam se fazer passar de profetas de Deus, mas mentindo o povo através de um sistema que chama-se sonhos. Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus me disse. E quase todos nós hoje em dia fizemos essa mesma coisa. Hoje a igreja está mais baseada em profecias, mas que não são profecias verdadeiras. Mas por que nós podemos dizer que não são profecias verdadeiras?
Porque se alguém dizer, se dissemos só que são profecias falsas, mas alguém vai dizer não, mas aquela profecia que o fulano deu aconteceu na minha vida. Aquela profecia que o fulano deu é isso, aquilo. Mas aqui a Bíblia está a mostrar que a pessoa que tem a palavra de Deus deve pregar a palavra de Deus. Não é? Eu vou voltar aqui ao versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Então, aquele que se chama profeta, aquele que tem o título de profeta e que teve a oportunidade de ter um sonho, que conte esse sonho aos outros. Que nos informe o que o Senhor disse. E continuando o versículo diz que e aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. No entanto, o sonho que vem de Deus deve ser contado com toda a verdade e aquele que tem a palavra, que prega, aquele que pode anunciar, aquele que pode fortificar os irmãos, que fale da palavra da parte de Deus com verdade. Não precisa se inventar, não precisa se aumentar, não precisa se embelezar para que as pessoas possam dizer, sinceramente, essa é a palavra mesmo de Deus. Não tem nada a ver. A palavra de Deus permanece autêntica e nem que venha milhares e milhares de anos, mesmo que nós aqui tentemos retificar um pouco na Bíblia, nós vamos retificar, mas aquilo que o Senhor disse vai permanecer. Então, quantas pessoas no nosso tempo estão sendo iludidas pelo facto de quê? De que só ficam, a fé delas está baseada em ouvir dizer o que o fulano disse, papá profeta disse, papá profeta sonhou assim, papá... Não. Quando é que nós estamos perante um sonho que é verdadeiro? Normalmente um sonho, ou então aquilo que é mensagem de Deus, deve ter uma confirmação autêntica. Para quê? Para que a honra e o louvor seja dado a Deus. Se eu tenho um sonho, mas que não tenha nada a ver com uma indicação, com uma informação da parte de Deus, então vou falar à pessoa de uma forma normal. Sonhei A, B, C, D. Mas eu não posso colocar o nome do Senhor nessa explicação. Por quê? Porque eu não tenho algo que me convence que é Deus quem revelou esse sonho a mim. Pode ser que eu estou zangado com você, ou você ando com uma coisa no meu coração acerca de ti, e depois eu venho lançar-te uma informação de que aparenta ser verdade, enquanto que não é verdade. Então, o sonho deve ser para alertar, para fazer com que alguém não caia no seu erro, para anunciar a vontade de Deus, para anunciar a vontade de Deus a uma certa família, a uma certa pessoa, a um certo povo, a uma certa época, e enfim. Então, se o sonho vem para magoar, para tirar, para fazer com que as ovelhas de Deus se retirem da presença de Deus, conforme aqui a Bíblia está a dizer, que as profecias que esse povo trouxe, que esses profetas trouxeram ao povo, não deu proveito nenhum. Então, estamos a ver que são falsas profecias. Por quê? Porque quando a profecia vem da parte de Deus, ela nos edifica, ela nos alerta e ela dá um toque, bate diretamente no nosso coração com base naquilo que é a situação que nós vivemos ou estamos a viver ou que pode vir a acontecer. Bom, existe também, sim, de certeza, momentos em que Deus nos revela uma certa situação e que nós não temos a mínima ideia de quando é que essa situação vai se realizar. E nós ouvimos acerca desse sonho e achamos que, ouvi, mas não sei. E no decorrer de tempos, esse mal ou então aquela coisa acontece. Isso é verdade. Mas voltamos aqui no assunto falsas profecias. As falsas profecias baseadas no sonho só são para destruir, para separar, para quebrar aquilo que o Senhor já estabeleceu como sendo verdadeiro. Volto aqui a ler o versículo 23 deste mesmo capítulo de Jeremias 23. A Bíblia diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. No entanto,
esconderijo. Alguém pode achar que pode se esconder de Deus, pode achar que não, eu posso fazer isso, aquilo, ninguém vai dar conta. Nem Deus que está lá no céu pode me ver. Eu posso mentir, ninguém vai dar conta. Isso só pode passar na mente de uma pessoa que nem tem mente e nem tem coração, nem tem cérebro. Nem tem mente, nem tem coração, nem tem cérebro. Por quê? Porque se essa pessoa tem desculpa, consegue pensar tão grande assim que ninguém vai lhe ver, mas não consegue pensar que assim como ele pensa tão grande que ninguém pode lhe ver, também pode existir alguém que tenha maior capacidade do que ele, que possa lhe dizer que eu estou a te ver. É chato, não é? Então muitos nos enganamos assim. Vamos fazendo, vamos mentindo aqui, aquela fraqueza a moral das pessoas, aquele mimo que as pessoas tentam nos dar, aquela aproximação que os fiéis tentam nos dar como pastores. E em vez de nós aproveitarmos essa oportunidade de falarmos a verdade aos fiéis, nós começamos a mudar de linguagem, em vez de falarmos a verdade aos fiéis que estão a ter aquela consideração, aquele respeito por nós, nós vamos mentindo. Deus me mostrou, você vai ter isso, você vai ter aquilo, Deus me mostrou, Deus me mostrou. É isso que aqui estamos a dizer. Aqui eu diz, Deus me mostrou, eu sonhei. Mas que tudo isso é mentira. Tudo isso é apenas para buscar a glória dos homens e não a glória de Deus. E onde se busca a glória dos homens, Deus não pode estar presente. E ao contrário, Deus se zanga cada vez mais dos homens, cada vez mais de nós. Então, qual é o objetivo do sonho? É edificar, alertar, informar, fazer com que a pessoa tenha mais cuidado, para que a pessoa tenha cuidado de praticar o mal para que pratique o bem. Se a pessoa está a praticar o mal e que nós alertemos a ela através daquilo que Deus nos informou, e essa pessoa deixa de praticar o mal, a glória e o louvor será dado a Deus. E os anjos lá no céu também vão fazer uma festa, porque essa pessoa abandonou o mal, ou então acordou antes do tempo e não fez aquilo que seria errado. Sonhos são importantes, mas se for porque a pessoa está zangada e vai sonhando que, olha, estava a lutar com fulano, ou estava a fazer o fulano isso e aquilo. Não. Cuidado, tenha calma. Se é necessário, durante os teus sonhos ou durante os teus dias, você pode continuar a orar a Deus para pedir uma confirmação deste sonho. Você pode dizer, Senhor, se é que isso que eu acabei de sonhar é verdade, se é que isso não é fruto da minha mente, dá-me um sinal. Põe-me em contato com a pessoa, ou então que alguém faça, que o Senhor use uma outra pessoa para que eu não tome decisões erradas. E você vai ver que Deus não vai fazer o contrário. Ele vai falar conosco, vai falar com você de várias formas, até que um dia o teu cérebro vai se abrir, a tua mente vai se abrir e vai dizer, não, Deus, afinal de contas, havia falado comigo. Amém? Amados, muitos estão a reinar até no nosso tempo só por causa dessas coisas. Falando da parte de Deus, dizendo que Deus me falou, mas que Deus não falou. E por que as pessoas estão a fazer isso? Porque as pessoas estão a querer criar grupos, criar fanáticos ou fanáticas, pessoas que estão ao apoio deles ou delas, pessoas que o maior interesse que eles ou elas procuram é que todo mundo olha para eles ou para elas dizendo, este aqui é o grande pastor, ou este aqui é o grande profeta, mas deste profeta eles não poderão ter vida, porque o profeta que é da parte de Deus, ele está ali para velar pelas ovelhas, para trazer a verdadeira informação dos céus para a terra. E se fora disso, este só vai falar daquilo que é do seu próprio coração, aquilo que é o seu próprio desejo. E tudo quanto pode vir do nosso coração, o mais lindo que pareça, não vai produzir frutos de conversão. Pode até nos agradar, pode bem ouvir uma palavra de um líder religioso ou de qualquer pessoa que seja, mas todas as suas palavras são bonitas, mas não salvarão o homem ou não salvarão ao homem.
Existem muitos líderes religiosos por ali que se diz uma palavra hoje, esse texto hoje, todos nós vamos ver esse texto nas redes sociais, ou o fulano escreveu isso, o fulano disse isso. Olha que escrevem palavras bonitas, escrevem textos bonitos, mas não podem salvar o homem. O homem, para que seja salvo, o homem, para que vá ao encontro de Deus, só pode ser via a palavra do Senhor. Se a palavra do Senhor não for o instrumento que vai pescar o homem para trazer a Deus, tudo quanto nós poderemos fazer vai ser para fazer perder as nossas próprias almas e as almas daqueles que vão nos ouvir. Amados, paz e graça, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. No princípio eu dizia, antes da nossa oração, eu dizia que a palavra de Deus santifica, purifica. Quanto mais você ouve a palavra verdadeira de Deus, ela te purifica e ela te dá coragem, motivo suficiente para dizer não ao pecado, não a isso. Quando o Senhor estava com os discípulos, já no final da sua missão, ele disse, aliás, depois de ele ter ressuscitado, em João capítulo 15, versículo 2, versículo 3, diz, vamos lá ver o que João disse no capítulo 15. João capítulo 15, versículo 3. Versículo 3. Será? Confirma o versículo 3. Ok, glória a Deus. É no versículo 3. Vós já estáis limpos, talvez em uma outra versão seja sãos. Vós já estáis sãos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra é água. A palavra purifica, a palavra limpa, a palavra faz com que aquilo que nos parecia ser lógico, verdadeiro, ao conhecermos a verdade, ao conhecermos aquilo que é a palavra de Deus de verdade, ela nos tira esse lixo em nós e nos coloca então a pureza que precisávamos, e através dessa pureza nós nos sentimos então gente de cabeça erguida e podemos chamar o nosso Deus como Pai. Mas o pecado arranca a palavra Pai e nos traz peso nos nossos corpos, nos traz peso e nos tira até a vontade de orar, até a vontade de ouvir uma pregação, até ouvir só um pastor que nem ele te conhece, nem você lhe conhece, pelo Facebook, não dá vontade. Por quê? Porque o pecado vai dizendo assim, não ouve nada, pá. Hoje em dia todo mundo já está a pregar assim, todo mundo está no Facebook. Aquele espírito maligno vai fazendo com que te retira da palavra do Senhor e te põe ali longe. Fica no PlayStation, fica ali a ouvir músicas mundanas. Por quê? Porque a palavra não está a lavar o coração da pessoa. Então, voltamos aqui. Eu fiz promessa que havia de explicar isso, então por isso estou a explicar acerca da importância de vermos a palavra. Vou ao versículo 30 deste capítulo 23. A Bíblia diz: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há pessoas que ela prega a palavra de Deus, mas ela não prega conforme a palavra é. Ela prega simplesmente uma parte, aquela que ela acha que não vai chocar a ele ou a ela, e vai mudando aos poucos para ver se dá qualquer coisa ali. As pessoas dizem, também é a mesma palavra, é a mesma coisa, Não. Furtar é roubar ou retirar, né? Tirar aquilo tirar do verdadeiro para colocar o falso. A pessoa rouba, tira aquilo que é bom para meter aquilo que é falso, para ver se as pessoas digam que também não faz mal. É mesmo assim. Na sociedade, no mundo em si, existe um provérbio que diz que todos os caminhos dão a Roma, não é? Todos os caminhos podem nos levar até a Roma. É verdade que neste planeta onde nós estamos, você pode estar nos Estados Unidos, pode estar em Angola, pode estar na Suíça, ou não sei onde, você pode chegar em Roma, que é lá onde vivem as entidades católicas, ou lá onde está lá, como é que é, mas o caminho que leva a Deus não são todos.
Para se chegar a Deus não é por qualquer caminho, não. Ah, não, eu posso ser da religião tal, eu sou da religião... Os da religião tal não vão para Deus. A Bíblia diz que eu sou o caminho. Eu sou. Não existem 2, 3 caminhos. Então, a palavra furtada não vai dar vida. A palavra que a pessoa omitiu, em vez de falar tudo quanto Deus está a dizer, conforme Deus explicou, fala, e a pessoa não falar, ou você sabe que é verdade, mas não diz como é verdade, você não vai produzir vida, mas vai produzir morte naqueles que estão a dar ouvido no que está a dizer. Podemos nos encher aqui no Facebook a pregarmos a palavra de Deus, mas é preciso que tenhamos também o cuidado de que não basta estarmos cheios no Facebook a pregar a palavra de Deus, é que todo mundo quer pregar a verdade. Porque cada um deve ser responsável daquilo que ele diz ser servo do Senhor. Conforme aqui todo mundo, aqui a Bíblia está a dizer, que existia profetas. Talvez que se você tiver que continuar aqui esses capítulos, sabe que Jeremias foi afrontado por pessoas que também queriam se fazer passar de profetas, mas que no final Deus provou que de verdadeiros profetas não haviam. Então, tanto no Facebook também todos nós queremos estar aqui podemos fazer um coisa, como se diz em holandês, um roadloper. Então, como que chama em roadloper em português? É que todo mundo queremos passar aqui nessa passarela aqui de pano vermelho, não é? Mas é preciso que nós tenhamos cuidado de que não são todos que estão em Israel são judeus. Assim diz a Bíblia. Não são todos que estão em Israel são judeus. Existe também em Israel pessoas de outras origens. Então existe também no Facebook pessoas que querem pregar ou estão a falar de Deus, mas têm mensagem de origem duvidosa. Pode até pegar a Bíblia, mas se não tivermos o discernimento, se Deus não nos ajudar a entender a linguagem codificada que essa pessoa está nos transmitir, vamos bater palmas a eles, mas depois vamos ver que nossos caminhos estão tortos, já não são mais direitos. Então, profecia é importante, sonho é importante, mas que deve ser examinado. Jesus dizia, examinai as Escrituras. Por que temos que examinar as Escrituras se tu és o Senhor? Se tu és a verdade, por que temos que examinar as Escrituras? Porque elas testificam de mim. E cuidais nela ter a vida eterna. Portanto, se nós queremos conhecer a Cristo, é através das Escrituras, mas não basta só dizer que não. A Bíblia é que diz, examina o que essa Bíblia está a dizer. Ah, não, meu pastor disse, examina o que o pastor disse. Se não é aquilo que é a verdade, mesmo que ele que ele traga 1001 informação inventada da sua lógica, ou do pastor fulano do país X, ou que tem uma igreja grande, ou ele não vai poder trazer vida para ti, mas vai, ao contrário, retirar a vida em ti para dar a Satanás. Amados, que Deus abençoe, porque eu sei que a palavra do Senhor não vem em vão. Ela vem para nos instruir, para nos corrigir e para nos dar discernimento. Esse discernimento só se dá a quem precisa. Porque Jesus dizia, o Senhor, não é? Nosso Senhor e Salvador dizia, não se dá o pão das crianças aos cachorros. Que quer dizer o seguinte, as coisas boas devem ser transmitidas a quem as precisa. Quem não precisa, se você lhe transmitir o que é de especial, vai pegar aquilo que é de especial que você lhe transmitir e vai dar aos cachorros, vai lançar lá aos porcos. E você vai dizer, tanta coisa boa que eu ensinei essa pessoa, veja lá o que ela fez. Por quê? Porque ela não precisava, porque ela nem entendia o objetivo das coisas que você estava a lhe dizer. Então, queridos amados, é importante nós termos o cuidado, muito cuidado, com as profecias. Os sonhos, este também é o tema principal desse estudo bíblico. Você que sonha, tenha cuidado, não seja apressado em levar ao conhecimento de todos aquilo que você viu como sonho, como muitos hoje em dia também temos visto
mensagens. Ultimamente, graças a Deus, que isso parou um pouco nas redes sociais, em especial o WhatsApp. Pessoas que mandam mensagem, eu estava aí a orar, vi uma visão, que Deus mandou fogo ali, que Deus fez. Vamos ter um pouquinho de cuidado, porque existe muito falso alarme e aqueles que são do Senhor, que têm o Espírito do Senhor, a preocupação deles não é o fim do mundo. A preocupação deles é que andem todos os dias da sua vida santos, irrepreensíveis perante o Senhor. Porque se o Senhor vier hoje, para eles ou para nós, será bom. Se vier amanhã, será bom. A qualquer momento que o Senhor desejar vir para nós, será bom. Não há motivo de entrarmos em pânico. Então, se as mensagens rodam por ali, pelo Facebook, pelo YouTube, porque fulano, caiu ali o ferro, caiu ali o fulano, e nós ficamos aí em pânico porque a nossa posição espiritual está fraquíssima. Não podemos deixar nosso coração se abater por causa de um acontecimento por ali. Quando isso acontece é porque estamos a ser chamados pelo Senhor com pressa em arranjarmos a nossa casa, porque senão vai cair. A nossa casa espiritual, se ela não for arranjada a tempo, ela vai cair. Amém? Louvado seja o Senhor, seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que nos ensinou que sonhos são bons, mas quando o sonho é transformado como profecia para mentir, para desviar o povo de Deus, o Senhor não se agrada. Porque ele disse, porque aquele que tem a sua palavra, que pregue a palavra. Aquele que tem um sonho, já que é verdadeiro, conte-o aos outros. Mas não se deve usar sonho para criar falsas profecias ao povo do Senhor. Vamos orar, mas antes quero lembrar você, Facebook não é igreja. Se você agora prefere ficar em casa, não ir à igreja, porque o Facebook hoje em dia você pode ver cultos ao vivo. Minha irmã, acorda que o tempo que estamos aqui a viver é de muita facilidade. E muita facilidade não é coisa de Deus. Por quê? Porque o Senhor dizia que desde o tempo de João Batista, quando você ainda nem estava nascido, nem eu estava nascido, Jesus já dizia que o reino dos céus é para os violentos. Só se entra no reino dos céus aqueles que são violentos. Então, só para você ver que essa facilidade que estamos a pensar que é coisa de Deus, é isso e aquilo, pode estar nos enganar e podemos ser surpreendidos. A Bíblia diz que não abandonemos aqueles costumes que nossos antepassados deixaram, que são os costumes bíblicos dos profetas e dos apóstolos. Nós não podemos abandonar esses costumes para nos agarrarmos a novos costumes, como se fossem também costumes de Deus. Não, os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece. Nós temos que ficar atentos para acompanhar, para poder ver a diferença entre a luz e as trevas, para vermos quando é que as trevas estão a querer abafar a luz, para que a nossa luz permaneça brilhando. Este foi o estudo bíblico dessa noite. Que Deus abençoe mais uma vez. Quantas vezes for necessário, que Deus abençoe. Voltaremos a estar juntos amanhã, se o Senhor permitir, desta vez, de certeza, em Lingala. E para os que querem nos visitar, para os que querem estar conosco ao vivo, não ao vivo aqui do Facebook, mas ao vivo na igreja, vocês são bem-vindos. Todos os sábados temos os estudos bíblicos, onde você pode sentar, perguntar e talvez ter mais uma oportunidade de alongar o nosso ensinamento. Então, todos os sábados podem participar todos, das 18 até às 20 horas. E para quem não pode vir aos sábados, não deixe de vir aos domingos. Aos domingos temos cultos que começam Então, só temos um culto, por favor, desculpa. O nosso culto começa das 13h30 e termina às 15h30. Pouquíssimo tempo. Até que seria muito mais, devemos alongar mais, mas não tem motivo para alongar mais. Por isso, das 13h30 às 15h30 temos o nosso culto de ação de graças. E para quem ama a Deus, sabe que é um grande motivo, uma grande razão de não faltar
Não importa se tem que fazer um pouquinho de reservas financeiras para você não ficar em casa no dia de domingo, vir ao encontro do Senhor. Venha, celebre o Senhor e Ele saberá recompensar o seu dinheiro de táxi, o seu dinheiro de trem, ou não sei qual é o meio de transporte que você vai usar. Se você vier a pé, o Senhor sabe proteger o teu sapato para não se estragar, conforme Ele fez com o povo de Israel durante 40 anos. Nenhum dos seus sapatos, nenhum da sua roupa se estragou. Deus protegeu e Ele vai proteger também os teus sapatos, os teus chinelos. Não sei qual é o que você vai usar, mas que Deus vai guardar, ok? Oremos em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoado seja o teu santo nome. Aprendemos mais uma vez, Senhor, de que não devemos ser pessoas apressadas por causa dos sonhos, porque muitos aqui na Bíblia mostraram-nos que se tornaram profetas, não de que fossem profetas verdadeiros, mas falsos profetas por causa dos sonhos que eram frutos dos seus corações. Meu Deus, quantos também nós já não pensamos que o Senhor falou conosco acerca da vida de uma certa pessoa, ou enquanto aquilo foi apenas coisas fundadas no nosso coração. E a Bíblia também fala-nos acerca do sonho no livro de Eclesiastes. Se o Senhor permitir, quero também trazer a teu povo esse entendimento acerca dos sonhos que são frutos de algum alimento que foi ao nosso estômago. Pai, mas antes o Senhor abençoa a cada um de nós que esteve a oportunidade de sentar, ou que alguns que vão poder ver esse vídeo depois, Senhor amado, também sejam abençoados em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que esse entendimento não lhes seja furtado, mas ao contrário, que cresça neles e que eles vivam o verdadeiro evangelho e que o inimigo enganador não tenha nenhuma força mais de levar-os ao desvio, uma vez que o Senhor já os trouxe à luz. Pai, tu disseste que nós somos a luz desse mundo. Que essa luz, Pai amado, não tenha motivo nenhum de se apagar, porque Tu és aquele que nos alimenta para que essa luz não se apague. Que essa noite seja de paz e de graça. Senhor, sabemos que o clima, algumas partes do mundo, Senhor, está sendo difícil. Uns com muita neve, outros com muito calor, outros, Pai amado, muita gripe. Mas o que nós sabemos é que, Pai, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então nós desfazemos a praga de frio, desfazemos a praga de gripe, desfazemos todo tipo de doença que está sendo enviada pelo maligno para destruir aqueles que são teus. Guarda-nos, Senhor, debaixo do sangue de Jesus Cristo e desafiamos todas as autoridades malignas que tentam tirar a nossa paz. Para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, agradecemos, Pai, pelo ensinamento e por nos proteger, por nos guardar debaixo da Tua graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, 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 amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Nos vemos amanhã para mais um estudo bíblico. Caso não nos vimos amanhã, talvez depois de amanhã. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico e até amanhã.